As nossas cordiais saudações a todos que nos acompanham pelo Facebook, o Regional Barra CIS e também o YouTube. Estamos iniciando mais um programa Falando Sério. E o nosso entrevistado de hoje é o engenheiro civil, agricultor, ex-prefeito de Assis Chateaubriand por 2 mandatos consecutivos, Vítor Martins Pestana. O Vítor está aqui hoje na condição de pré-candidato a vice-prefeito do também pré-candidato a prefeito João Aparecido Pegoraro. Primeiramente, nosso muito obrigado a você, Vítor, por nos atender e por disponibilizar parte do seu precioso tempo no dia de hoje para nos conceder essa entrevista. Meu caro Vítor, os seus cumprimentos aos nossos mais de 30 mil seguidores. Bom, Demir, as minhas cordiais saudações e obrigado à população que está nos ouvindo, está nos assistindo, para que ela possa tomar suas decisões futuras. Antes de tudo, eu queria te agradecer, Demir, pelo espaço cedido a nós, tanto eu como o Pegoraro, como pré-candidatos. Gostaria de agradecer imensamente esse espaço cedido. Te parabenizar porque você acompanhou a evolução da mídia, né, com o estúdio e com as lives. Agradecer a presença da minha esposa Silvânia, que está aqui para me dar apoio. Agradecer a presença do Claudinei Diotto, que é o coordenador, será e já é o coordenador dessa campanha que se inicia depois de nós registrarmos os nossos nomes como candidato e nos tornarmos lá na frente, então, candidato. E eu até gostaria de tomar um tempinho para me apresentar. Eu participei... Eu gostaria que nós temos aí uma live, nós temos uma voz que vai te fazer um currículo seu. Tudo bem, depois eu complemento caso eu ache que faltou alguma coisinha. Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Tá, posso falar? Pode ficar à vontade. Muito bem. Fazem 12 anos que eu não participo de uma eleição e... tem eleitor muito novo por aí, e tem uns que falam, mas quem é esse sujeito, né? Embora você tenha dito que eu seja um engenheiro civil, eu cheguei aqui em Assis Chateaubriand com 10 meses, em 15 de janeiro de 1963. 2 famílias, pai e mãe, tio e tia, 7 pessoas ao todo. Meu pai tinha 2 filhos, a minha irmã e eu, e o meu tio e minha tia tinham uma sobrinha. Dessa turma que está aqui há 57 anos, só restam 2. Eu e a minha prima Maria Lúcia. Mas a vida se renova. Eu tenho 3 filhos, o Vitor Augusto, que já está formado em Engenharia Civil há 2 anos, que assumiu o meu escritório. Eu acho que ele é mais conhecido do que eu hoje, que é bom de bola, é bom de viola, e hoje é um bom engenheiro. Tem o Eduardo, que está lá em Joinville, fazendo engenharia mecânica, e tem a Manuela. A Manuela está terminando direito em Cascavel. E tenho 2 netos, porque a vida se renova. O Vinícius e o Samuel. E muitas vezes eles chegam lá em casa e falam, ô vô! E eu vejo meu pai, a minha mãe e minha irmã que não estão mais aqui através deles, nessa renovação da vida. Mas é muito bom, é muito gostoso ser avô. É gostoso tanto quanto ser pai. Bom, como é de praxe, a gente sempre faz aí uma apresentação do nosso convidado. Num resumo que nós fizemos aí, vamos conhecer um pouco mais de quem é Vítor Martins Pestana. Vítor Fernando Martins Pestana chegou em Assis Chateaubriand com os pais, ainda bebê, em 1963. Saiu apenas para estudar e voltou formado em engenharia civil, profissão em que atuou até recentemente, quando deixou para se dedicar às propriedades agrícolas que eram cuidadas pela única irmã e que infelizmente faleceu. A vida política de Vítor teve início quando foi secretário de obras da prefeitura de 92 a 95. Teve a oportunidade de projetar como engenheiro, como secretário, diversas obras, como a revitalização da Avenida Tupãssi, que mudou completamente a cara da cidade na época, dando um visual mais moderno, mais funcional. Em 1996, Vítor foi eleito prefeito pela primeira vez, com uma votação histórica, 12.959 votos.
Em 2000, Vitor Pestana foi reeleito para um novo mandato. Nos 8 anos em que foi prefeito, Vitor comandou a realização de obras importantes que continuam gerando funcionalidades e conforto para a população. A pré-candidatura de Vitor não significa só a volta dele à política, mas sim o retorno de um grande nome ao cenário da construção de Assis Chateaubriand, da história do município e de toda a sua gente. Vitor estava fazendo falta e sua volta completa a chapa do pré-candidato a prefeito João Pegoraro. Uma dobradinha que impõe respeito, afinal, se juntar os anos de experiência dos dois, vão somar mais de 100 anos de conhecimento do município, de seu povo, de suas necessidades e de visão política. Dizem que toda volta é um recomeço. Recomeçar com tanta bagagem é melhor ainda. E para apresentar o programa, o jornalista Ademir de Brito. Falando Sério está no ar. Da voz desse grande radialista, Clóvis de Almeida, né? Fazendo um resumo, aí, sintetizando aí a vida política especialmente, né? E também familiar e profissional do Vitor Martins Pestana. Vitor, você, na condição de ex-prefeito, antes de nós entrarmos aqui do porquê que você aceitou ser vice do Pegoraro e como vai ser esse trabalho, a gente gostaria de relembrar, só relembrar um pouquinho aqui, que na sua primeira gestão você foi eleito com 12.959 votos, né, contra 3.922 do Coitidodo e 3.360 do Davi Carmieschi. E nesse seu primeiro governo, né, você fez um bom trabalho e depois você acabou se reelegendo no ano de 2000 também com uma grande votação. Nós gostaríamos aqui só de relembrar alguns feitos do seu governo. Tá? Nós temos aqui o Centro de Eventos, Lago Municipal, construção do Centro de Educação Ambiental, conclusão do CIESP, reforma total da Escola Nerita Sabella, lá no Jardim Progresso, e também mais escolas que foram reformadas, reestruturação do Parque de Máquinas, construção do Centro de Convivência do Idoso, construção da creche do Araçá, asfalto nas primeiras ruas do Araçá, asfalto entre Silverópolis e Nice, e início da construção do Teatro Municipal. E também na área rural você fez uma atenção muito especial nas estradas, construiu importantes pontes, uma delas em concreto que é sobre Rio Verde, na divisa entre os municípios de Assis Chateaubriand e Formosa do Oeste. Fizemos aqui apenas um resumo daquilo que você fez. Você poderia ficar à vontade para você comentar aí como é que foi para você conseguir fazer essas obras nesses dois governos onde você foi prefeito de Assis. Bom, Ademir, o que eu posso dizer? Inicialmente eu fui candidato e, antes de ser candidato, fui secretário de obras. Tinha sonhos, tinha vontade. Nunca imaginei em ser prefeito de Assis Chateaubriand. Meu nome apareceu dentro da administração do Luiz do Amaral. Quando da eleição para deputado estadual e federal, aquilo já começou o primeiro burburinho. Então, dali que saiu o meu nome para ser o candidato. Em assumindo, a gente buscou os apoios, mas buscou a fidelidade também. Tivemos o Moacir Miqueleto, tivemos o Duílio Genari, que nos representou. Das obras feitas, eu acho que a mais importante ainda não foi nem citada. Quando eu assumi, estava iniciando em Assis Chateaubriand um projeto agrícola da Cevale, que foi a implantação do abatedouro de aves no município de Palotina. E nisso necessitava-se de implantar os aviários no nosso município. E para isso nós precisávamos de estradas e carreadores e terraplenagem para a implantação desses aviários. Eu acho que a obra que deu um grande retorno para o município de Assis Chateaubriand foi o município de Assis ter 2 esteiras, fazer quase 200 quilômetros de adequação. A população de Assis Chateaubriand não sabe, mas só de ramais, não vamos falar de carreadores de propriedades particulares, de ramais, estradas vicinais não pavimentadas em Assis Chateaubriand,
É como se nós saíssemos de Assis Chateaubriand e fôssemos a São Paulo. 800 quilômetros de estrada não pavimentada tem dentro de um município de quase 1.000 quilômetros quadrados. Eu fiz 200 quilômetros de adequação de estrada e de cascalho e muitas terraplenagens de mais de 100 aviários que foram implantados em Chateaubriand. Qual a importância disso? Uma importância econômica significativa para o futuro. O reflexo daquilo acontece hoje. Além das obras que às vezes o prefeito assume e quer deixar a sua marca, mas nós esquecemos muitas vezes, alguns prefeitos esquecem muitas vezes da população, o bem-estar dela. E algumas marcas eu deixei. Num setor que às vezes as pessoas não dão valor, cultura. Oficinas de dança, oficinas de música, oficinas de teatro, trazendo o bem-estar e a ressocialização de muitas crianças, não do centro que às vezes os pais têm condições de pagar uma aula particular para eles, mas o pessoal da periferia, que às vezes é relegado ao segundo plano. Associações comunitárias, investir em reforma e ampliações de salões comunitários. Lugares que não tinham nada, mas para o bem-estar da população que tinha. E hoje a gente vê uma urbanização do município. Muita gente saiu da propriedade rural, veio para os patrimônios, veio para a sede do município, e a gente vê com tristeza, porque lá havia mais unidade, lá havia mais harmonia, lá havia mais aconchego. Então, talvez as minhas melhores obras foi investir no ser humano em Assis Chateaubriand. Esse é meu propósito, junto com o pré-candidato a prefeito João Aparecido Pegoraro. Investir no ser humano. Eu me lembro, Vitor, que naquele período, Assis Chateaubriand chegou a ser a ocupar o 6º lugar na produção agrícola no estado. Hoje nós estamos em 8º. Naquele tempo chegou até 6º lugar, né? Sim, na questão do ICMS. O ICMS de Assis Chateaubriand, Assis na minha época chegou a ser o 28º município que mais arrecadou ICMS no estado, na participação. Acima de Assis tínhamos poucos municípios em termos de ICM, de produção agrícola, ou melhor dizendo, de produção agrícola. Toledo, Cascavel, Castro, talvez, se não me falha a memória, Ponta Grossa, e Assis Chateaubriand vinha em 5º lugar. Nós temos a nossa importância no estado, uma importância grande em termos de gerar tributos através do comércio e principalmente através da agricultura para o estado. Por isso que o estado sempre olhou para nós de uma maneira diferenciada, pela nossa pujança, pelo que o município representa, pelo que o solo dá de retorno a essa população, principalmente aos agricultores. Muito bem. Eu quero aqui também aproveitar e fazer um agradecimento especial ao meu companheiro de trabalho, Clóvis de Almeida, que está aqui nos assessorando, inclusive ajudou a gente a elaborar aqui algumas perguntas, dentre as que nós vamos fazer para o Vitor aqui durante essa entrevista hoje aqui pelo programa Falando Sério. Então nós vamos, no decorrer das perguntas, fique à vontade de se responder e a gente vai acrescentando alguma coisa se achar necessária a nossa intervenção. A nossa primeira pergunta é o seguinte: Vitor, você ficou mais de 10 anos afastado da política. Por que tanto tempo longe e por que aceitou voltar agora? Isso, eu esperava ouvir essa pergunta. Antes de tudo, eu peço desculpas ao Clóvis de Almeida, porque eu acho que eu não citei o nome dele, que aqui está. E obrigado, Clóvis, por estar dando esse apoio nesse programa. Por que eu aceitei a ser o pré-candidato a vice em Assis Chateaubriand? Talvez a palavra que mais se encaixa nisso chama-se indignação. E aí eu peço paciência a você e peço paciência à população, que ela me ouça, para que hoje a gente talvez não fale tanto de propostas aqui, porque propostas elas só devem acontecer, para mim, ao momento em que eu tiver, junto com o candidato a prefeito, e junto com a coordenação, um plano de governo, que são as ideias que nós temos para Assis Chateaubriand. Aí sim, nos programas eleitorais, a gente discutir verdadeiramente as propostas. Eu posso citar algumas coisas que eu tenho vontade de mudança.
Mas vamos à história com H da política chateaubriandense. Antes de chegar da minha aceitação, de eu colocar o meu nome junto com mais 7 pessoas, eu era o 8º, que fomos ao Pegoraro oferecer, eu acho que eu tenho que voltar lá em 2012. Ou 2011 ainda, quando Moacir Miqueleto estava vivo. Naquele momento, nós tínhamos pessoas que, como o Pegoraro, tinham o sonho de ser candidato a prefeito em Assis Chateaubriand. O Pegoraro era um deles. Tinha a Soné Sala, tinha Mauro Guerra, que era meu vice, um grande amigo, um grande irmão que eu tenho. Uma pessoa espetacular. Não esperávamos que o Miqueleto, na última hora, nos 90 minutos do jogo, trouxesse uma mudança tão grande como ele trouxe. A gente esperava que houvesse uma conversação maior, mais plena, na discussão da definição do candidato a prefeito. E um dia, numa reunião, ele chamou todo mundo. Não, nós temos aqui o candidato, pré-candidatos, o fulano, o Beltrano, o Cicrano, e foi citando os nomes daqueles que tinham uma história dentro do partido. Mas tem meu filho também. Foi naquele momento que ele lançou o filho. Nós já percebemos que já estava definido o jogo. E aí veio janeiro de 2012. Dia 30 de janeiro, uma fatalidade para Assis Chateaubriand. Por um acidente, morre Moacir Miqueleto. A comoção da morte do Moacir Miqueleto finalizou toda uma conversação para a discussão de um candidato a prefeito em Assis Chateaubriand. Foi o Marcel, o grupo se uniu, pelo pai e pelo filho, e assim foi. E pela comoção, ninguém mais quis discutir. Pela comoção, ninguém quis discutir e aceitou. Se nós vermos hoje a situação política de Assis Chateaubriand, ela ficou praticamente definida por um grupo político de lá para cá, era o qual eu estava, do qual eu participei. Tanto que o Marcel, por essa unidade, ele foi candidato nato à reeleição, candidato único, certo? Ninguém quis botar a cara com o Marcel Miqueleto, até porque havia um desgaste da oposição e isso não trouxe nenhum nome novo, nenhuma liderança que pudesse dizer eu vou, nem que seja para marcar território para a próxima eleição, que é essa que está acontecendo agora em 2020. Então, não sei se você concorda, mas até porque também ele vinha fazendo um bom governo. Ele tinha feito um bom governo no seu primeiro mandato, né? Com certeza. Acho que não havia necessidade de mexer em time que estava ganhando. Acho que também foi uma das coisas, né? Com certeza. Ele fez um bom trabalho em Assis Chateaubriand. Eu não gosto de falar muito de mim, porque quem fala muito de si, quem usa no seu discurso eu fiz, eu faço, eu pinto, eu bordo, eu acho um pouco de egocentrismo. Eu acho que quem tem que analisar são aqueles moradores da época que viram o meu trabalho e que viram o trabalho dos outros prefeitos. Assis vem sendo construído desde a sua existência. Eu cheguei aqui em Assis não era Assis, era Toledo. O nome de Assis era Tupãssi. E Tupãssi era Novo Tupãssi. Então, eu não cresci com Assis. Eu posso dizer que foi o contrário. Assis cresceu comigo porque aqui era Toledo. Em 66 virou município. Desde a história de Manuel de Souza Ramos, Rodi Alvarez, Manuel de Souza Ramos, Coitidodo, Oswaldo de Lago, Coitidodo, Luiz do Amaral, Vitor, Dalila, Marcel e agora João Aparecido Pegoraro, todos procuraram de uma forma assumir a sua responsabilidade, deixar a sua marca e contribuir junto com a população que construiu esse município. Mas vamos voltar à história. Nós esperávamos e tínhamos vontade que houvesse uma discussão para definir o candidato esse ano. E sabíamos também, como o Marcel sabia, que o Pegoraro tinha vontade. Outras pessoas, ao longo do tempo, desses nomes que eu citei lá de 2012, alguns até deixaram de fazer política. Dentro do grupo que eu estou dizendo. Mas o Pegoraro foi aquele que foi vice e sonhou em ser apoiado para ser candidato a prefeito.
Ele alimentava essa esperança, né? Ele alimentava. Eu não sei quais as razões. Não consegui achar até hoje. Mas o que o Marcel fez? Vamos lembrar. História com H. Não vamos inventar mentiras aqui. Qual foi o primeiro nome, Ademir, que ele jogou na rua para ser o candidato a prefeito? Você se lembra? Tem até um áudio num churrasco que ele foi até o Alessandro do Corinthians. O primeiro nome que ele lançou foi o Alessandro do Corinthians. Exatamente. Tá? E eu sei disso. Agora que me recordo. Eu sei disso porque o Louro conversou comigo e ele veio me falar sobre política e veio me fazer perguntas sobre política. O Alessandro talvez não tenha sentido e disse, não, obrigado. Ou talvez ele tenha sentido outras coisas que eu quero dizer um pouco mais para frente. Depois, ele continuou dizendo, ó, nós temos pré-candidato fulano, beltrano, cicrano. E qual foi o outro candidato que ele lançou? Ele foi em busca de vários candidatos, menos João Aparecido Pegoraro. Ele descartou o João Aparecido Pegoraro. Tá? O candidato Valtinho hoje, ele nasceu não do Marcel. Nós tivemos um ex-prefeito, o ex-prefeito dos Jesuítas, Júnior Weiler, que foi secretário de saúde em Assis Chateaubriand. E viu no Valtinho, que trabalhava no posto de saúde, uma pessoa empática, de fácil comunicação. Tem seus méritos. E sugeriu a ele. E disso saiu o candidato Valtinho. O Pegoraro esperava ser o candidato. Um dia, ele foi chamado pelo Marcel em seu gabinete. Foi lá, achava que era para discutir alguns projetos, mas não, o Marcel queria falar sobre candidatura. Começou a fazer rodeios e o Pegoraro falou, tudo bem, mas eu quero saber uma coisa, você vai me apoiar para prefeito ou não? Não, eu não vou te apoiar para prefeito. Essa foi a resposta. Mas aí, no interesse de ter a estrutura do município de Assis Chateaubriand a favor do seu candidato, ele disse para o Pegoraro, mas você é importante no contexto. Naquele momento, ele aniquilou toda a vontade de o Pegoraro ter a possibilidade de ser candidato. O Pegoraro respondeu para ele, eu não sou o candidato, então, apoiado por você, mas também você não tem a estrutura do município para usar. Eu só apenas vou terminar o meu mandato, fazer as obras que me competem e você apoia o seu candidato. Aí eu saí na rua. Aí veio o momento da decisão de eu chegar e conversar com o Pegoraro. As pessoas perguntaram, antes, eu esqueci de um nome. Ele foi na casa do vereador Romanini e falou, antes ainda, logo depois do Alessandro, ele foi no Romanini e falou, Romanini, você vai ser o candidato. O Romanini, tudo bem, eu aceito. Ele mudou para o Valtinho e nem ligou, fez uma ligação, desculpe, Romanini, mas você não é a pessoa do momento, mas agora é o Valtinho. Mudei de ideia. Poxa vida, as pessoas têm sentimentos, a gente se machuca. Então, o Ademir e população de Assis Chateaubriand, eu saí na rua e eu comecei a ouvir assim, puta, o Marcel é feroz mesmo, o bicho é articulador. Ele pôs o Pegoraro no bolso. Eu falei, peraí, aí não. Eu vou lá conversar com aquele meu amigo. Eu cheguei na casa dele, falei, Pegoraro, que história é essa que aconteceu? Você não é mais candidato? Não, o homem não me apoia, nunca me apoiou, e eu desisti. Eu falei, mas na rua estão dizendo que ele te colocou no bolso, você fez algum acerto? Ele falou, não fiz acerto nenhum. Foi quando ele disse que eu termino o meu mandato, mas você não usa a estrutura do município a seu bel prazer. Aí eu falei, Pegoraro, o meu nome está aqui.
Precisava uma luta. Se precisava uma luta. Assim fez Romanini, porque assim fez Chiquinho, assim fez Regina, assim fez Osmar Rink, assim fez o Marcos Rampani, assim fez Aguinaldo Vieira, que foi secretário de saúde e que diz: eu conheço a forma de Marcel Micheleto e João José Guedes, a forma que eles fazem política. Não apoio de jeito nenhum. Já me ligaram. Então, o que aconteceu? O que aconteceu, efetivamente? Quando o Marcel descartou o Pegoraro, ele achava que está tudo dominado, agora nós vamos ter uma candidatura única, não precisamos dar satisfação a ninguém. Nesse momento, o Pegoraro é reacendido, é dado um gás para ele, fala: Pegoraro, um bom soldado morre em pé, não morre deitado. Nós estamos aqui, eu até esqueci de um nome dos pré-candidatos, Pastor Paulo também, da Assembleia de Deus. Nós estamos aqui à disposição. E eu fui uma pessoa que nas reuniões disse o seguinte: eu apoio o Pegoraro incondicionalmente. Eu não estou aqui para pôr o meu nome para uma questão sine qua non. Se não for eu o vice, eu estou fora. Não, eu apoio o Pegoraro porque ele é um companheiro. É um cara que está há 30 anos esperando uma oportunidade para ser candidato em Assis Chateaubriand. Eu apoio. Porque nós temos que fazer política, Ademir, com mais transparência. Nós temos que ser mais verdadeiro. Se eu não posso te apoiar como um candidato a prefeito, eu tenho que te olhar e falar: meu amigo, desculpa, você não é meu nome. Mas não, eu não posso... Tem muitos jeitos de se falar não, Tem muitos jeitos de falar, mas tem pessoas que não. Eles gostam de nem dar satisfação, mas dê satisfação para Assis Chateaubriand. É por isso que eu estou aqui candidato, por isso que o Romanini colocou o nome e tantos outros colocaram o nome para serem candidatos e estamos juntos. Eles apostaram que, a partir do momento que fosse definido o vice e que foi definido como pré-vice eu, Vitor Pestana, o grupo se desarticulava novamente. Mas eu estou vendo um exemplo de unidade, de pessoas que estão cansadas de serem ignoradas e que têm importância muito grande. Um vereador que faz 1.570 votos e que tem possibilidade de passar disso nessa eleição, como é o caso do Chiquinho, ele tem que ser respeitado, ele tem um trabalho feito. A Regina tem um trabalho feito. O Osmar Rink está indo para a 5ª legislatura. Luiz Quemel, tantos outros vereadores. Ninguém se reelege por acaso. Ninguém permanece por isso por acaso. Permanece por um trabalho feito. E, sobretudo, por um respeito à população de Assis Chateaubriand. Vitor, por falar nesses 8 nomes, inclusive era aqui a minha próxima pergunta para você, que eu até estava conversando com o Clóvis esses dias e para mim foi um fato inédito. Eu até comentava com o Clóvis, eu não lembro de nenhuma eleição, olha que eu estou aqui, né, desde a primeira eleição, né, de acontecer isso, de 8 lideranças de peso na comunidade se colocar à disposição de um pré-candidato para serviço. Eu não me lembro de ter, é um fato inédito. E esses 8 nomes que se colocaram na mesma condição que você falou aí, né? Estamos aí para somar, independente daquele que for escolhido. E quando foi escolhido o seu nome, né, a gente pensava assim, vamos ver agora se é verdade que esses pré-candidatos falaram. Vamos ver se eles vão estar juntos mesmo, né? Ou se era só palavras ao vento. Não, mas eles provaram que vão continuar juntos. Não só provaram, como todos eles, né, deram depoimento até emocionante a favor seu e concordando que realmente o seu nome era o nome que mais pesava, que mais unia o grupo e que mais abria a possibilidade de uma futura vitória. Até gostaria agora de relembrar aos nossos seguidores aí o depoimento desses pré-candidatos a vice, que quando não for escolhido, deram depoimento a favor do nome do Vitor Pestana. Vamos ouvi-los.
Vitor Pestana é escolhido candidato a vice de Pegoraro. Os 8 líderes políticos que manifestaram apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito João Pegoraro, se colocando como pré-candidatos a vice, se reuniram com a coordenação de campanha e escolheram o ex-prefeito Vitor Pestana por unanimidade. Temos uma chapa de peso: Pegoraro e Vitor. Pegoraro e Vitor. Experiência em dobro. Hoje fizemos um consenso que Pegoraro e Vitor Pestana é a melhor solução para a Assis hoje. E os dois têm uma experiência vasta, eu acho que a Assis estará muito bem servida pelos dois candidatos. O nosso ex-prefeito Vitor Pestana, que tem uma capacidade imensa de gestão, por duas vezes fez gestão do nosso município e já comprovou a sua capacidade. Então, nós vamos ganhar muito o nosso grupo com a presença do Vitor também. Então, Pegoraro e Vitor, tudo de bom para Assis Chateaubriand. A gente chegou no bom senso, todos os colegas que está para vice, para apoiar o Vitor Pestana, também contando com toda a sua experiência política. E nós queremos colocar uma cidade bem representada. Que o Vitor, pela sua bagagem política, sua experiência na política, é um dos nomes muito importantíssimo para unir com o Pegoraro e fazer uma boa administração para Assis Chateaubriand. Vitor Pestana, homem de largas experiências, já foi prefeito por 2 gestões, conhece Assis Chateaubriand, os problemas de Assis Chateaubriand e pode fazer muito por Assis Chateaubriand. Nós estaremos juntos, né? Então, com Vitor e Pegoraro e Vitor, nós vamos somar. Acredito ser o melhor momento para Assis Chateaubriand. Vamos abraçar essa causa. Nós sempre fomos Pegoraro, pela humildade, pela simplicidade e, acima de tudo, pela competência. E o grupo sempre foi grupo. E nós, do grupo, decidimos que o nosso vice é o Vitor. Então o grupo agora é Pegoraro e Vitor. Pela experiência, por já ter sido 2 vezes prefeito do município, cheguei a uma conclusão que eu, vereador Osmar, nós do Podemos, vamos estar apoiando o nome do Vitor Pestana para ser o vice-prefeito na chapa Pegoraro Vice Pestana. E antes de tudo eu gostaria de agradecer os outros 7 nomes que eram candidatos a vice pelo apoio que deram ao meu nome. E a escolha minha pelo Pegoraro é pelo companheirismo, é pela fidelidade, é pela resiliência dele e, sobretudo, pela experiência que ele tem ao longo desses 30 anos que ele faz política. Ele está lá porque ele sabe fazer política. E quem sabe fazer política tem que estar numa cadeira de grande responsabilidade, ser prefeito de um grande município, que é o município de Assis Chateaubriand. Queremos a nossa oportunidade, queremos deixar a nossa opinião e queremos que a população decida. Eu não quero que ninguém pense igual eu, mas que pense, que analise. É essa discussão que é bonita na política, ter mais de um candidato para que a gente possa dar a oportunidade à população da sua escolha. Muito bem, Vitor. Bom, mas você sabe que o futuro a Deus pertence, né? É um ditado certo, não tem como questionar. Mas se porventura você vier a ocupar o cargo de prefeito por uma eventualidade qualquer, tudo bem? Assumirei com o maior prazer, mas o que eu desejo hoje é saúde para o Pegoraro, que ele está buscando ela, passou por momentos difíceis. Logo que o Marcel renunciou ao cargo, porque assim a lei o exigiu para ser candidato a deputado estadual, ele tinha acabado de passar por uma cirurgia para trocar uma válvula do coração. Depois teve uma infecção que calcificou uma vértebra, que teve que fazer agora uma cirurgia na coluna vertebral para poder estar. Daqui uns dias ele está aí firme e vamos estar juntos discutindo política. Agora, se eu precisar em algum momento, eu não posso fugir. Eu tenho a minha experiência, eu tenho a minha vivência, eu tenho a minha maneira própria e pessoal de ser e gosto muito de respeitar e ouvir. Quando eu era prefeito no primeiro mandato, Ademir, eu procurava estar em todas as reuniões da Câmara Municipal. Quando havia um projeto polêmico, eu não apenas jogava o projeto lá e fazia com que os vereadores engolissem de goela abaixo.
eu discutia artigo por artigo, ponto por ponto, e defendia qual era a importância dele. Hoje eu já ouvi de tantos vereadores e de pessoas que foram vereadores na legislatura passada, que eu não vou falar o nome porque eu não pedi autorização deles, mas falou na frente do meu escritório, que teve uma reunião no meu escritório que não tinha nada a ver com o meu escritório, tinha a ver com o Hospital da Beneficência. Vou dar um exemplo. Fazia-se um projeto para liberar recursos para Expo Assis. Se alguém quisesse discutir que aquele valor era muito alto, essa pessoa me falou: Vitor, eu ouvia gritos. Eu não havia uma discussão política, eu ouvia gritos que tinha que ser aprovado e tantas outras coisas. Então, esses vereadores que estão aqui hoje, eles estão indignados por isso, por falta de respeito político. Personalidade cada um tem, tá? Mas respeito todos merecem. E a eleição é uma coisa, a política é uma coisa legal. É muito bacana, é o único jogo, ele é diferente do futebol. No futebol a plateia está lá na arquibancada e tem 11 vereadores de cada lado e a plateia torcendo para que o seu time joga. Aqui não, aqui tem os candidatos mostrando as suas propostas e é o único jogo que a plateia que define quem será o vencedor. Por isso que a gente tem que levar essa informação. Então, se houver necessidade, respondendo a tua pergunta, se houver necessidade, eu tenho que assumir porque eu coloquei meu nome, então eu tenho que ser responsável. Bom, a próxima pergunta aqui, Vitor, você já praticamente já respondeu, eu tinha elaborado aqui, é o seguinte: você participou como apoiador das 3 últimas campanhas, dentro de um grupo de lideranças muito grande e muito forte. Né? Na sua opinião, qual o principal ou os principais motivos que acabou dissolvendo esse grupo? Você já falou em algumas pinceladas, mas você tem aí de forma bem incisiva. O que você acha que realmente dissolveu o grupo? Por quê? O grupo se dissolveu porque mataram um sonho de uma pessoa. Somente por isso. Se houvesse uma habilidade política do grande líder nosso, mas é ele, a decisão é dele. Se fosse a minha, o que eu diria para os companheiros? Meus amigos, eu estou num patamar mais alto hoje. Eu estou aqui para ajudar, eu sou deputado estadual. Então, o que vocês decidirem, vocês terão o meu apoio. Sou guerreiro, sou companheiro. E aí, hoje, eu tenho pessoas, Ademir, eu acho que você, não sei se você está se lembrando, mas eu tenho pessoas hoje que estão do lado de lá, que foram assessores meus, amigos. Só que eu acho que eles tomaram decisões precipitadas demais. Em que momento? No momento em que o Marcel falou assim, algumas palavras que para mim são pesadas. Tá tudo dominado, nós vamos patrolar, nós vamos triturar. É isso que a gente ouviu, não sou eu que estou falando, tá? Eles falaram, puxa vida, tá mesmo, então eu vou ficar aqui. E já tomaram a sua decisão. Hoje já tem gente que me ligou e falou, estou arrependido. Também não vou citar nomes, porque eu não quero arrumar confusão. Mas, Vitor, a gente nunca deve esquecer que a eleição ela é secreta, o voto é secreto. Lógico. Você naquela cabine ali, debatada ali, você não tem ninguém olhando ali em quem você vai fazer o xizinho, a sua consciência, e acabou. Por isso que o voto é secreto, né? Então, ninguém sabe em quem hoje está num grupo, está de um lado, está do outro, no fim ninguém sabe exatamente, né, aonde ele vai votar. Correto. Mas isso é só para lembrar, né? Mas é importante. Vitor, agora eu vou entrar aqui nas perguntas que o Clóvis me ajudou a preparar aí. Estamos numa geração, além da sua última participação direta em eleições. O que você acha que mudou ou se nada mudou? Se nós formos falar de política, Ademir, nada mudou. Nada mudou. Para essa nova geração, nada mudou? Nada mudou. Porque o que compõe, eu acho que nós temos que ser mais técnicos para poder chegar à política.
O que compõe a arrecadação do município de Assis Chateaubriand? Eu não vim dar aula aqui, mas quando eu entrei naquela prefeitura, eu queria saber o que eu tinha em mãos e de onde vinha isso, para poder governar. Um é o FPM, recurso do governo federal, que é composto pelo imposto de renda e pelo IPI. E ele é distribuído pela população que o município tem. Tá? A outra é o ICM. ICMS. O ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Municípios que têm produção primária, só primária, não tem uma participação tão grande do bolo como os municípios que têm indústrias. É o nosso caso. O que compõe o ICMS? O que determina o seu fator, o percentual que o município, o direito da lei que dá esse quinhão para o município? População, o ICM estou falando, ICMS, população, área territorial, reservas naturais, reservas hídricas, rios, mas principalmente a sua produção. Tá? Eu achava que deveria ser diferente. Por isso que eu ouvi a primeira frase lá em 97, numa disputa da eleição da MOP, eu ouvi a primeira frase, que é essa que eu vou repetir agora. O prefeito é bucha de canhão. Falada pelo Salazar Barreiros, nós somos fim de linha. Então, qual é a forma de se fazer política no Brasil? É o prefeito desenvolver os projetos, e se não for os deputados estaduais e federais, a gente não leva nada do quinhão do governo federal. Eu acho que os prefeitos tinham que ter... Tem que ser tudo através de emendas. Tudo através de emendas, e eu acho que a gente teria que ter uma participação maior, e aí nós íamos medir o que na qualidade política? A capacidade administrativa de cada prefeito. É isso que a gente ia medir. Mas a política não mudou nada. A política é desenvolver projetos, colocar nos... A única coisa que mudou foi a questão de informática. Hoje você abre um sistema, insere seus pedidos, tudo via digital, tá? Mas se nós não tivermos o apoio político, nós não vamos ter nada. Nós não vamos ter a nossa participação. Não, Vitor, quando você fala apoio político, eu acho que é importante deixar bem claro que seria o apoio político de deputados, através de emendas. Porque aquilo que é de Assis Chateaubriand, dentro dessas duas receitas que você disse, FPM e ICMS, né, fora a sua arrecadação própria, isso aí independe de apoio político do governo querendo querer, presidente querendo querer. Não. Isso já está no sistema e já vem para si. Né? São regras que estão em lei. Regras que estão em lei. Outra regra que está em lei é o seguinte, é financiamento de obras. É a mesma coisa que Vitor Pestana ir a um banco e falar, eu quero financiar aqui 500 mil reais para construir a minha casa própria. O gerente vai dizer, muito bem, senhor Vitor, me traz a sua declaração de renda, que eu quero ver sua renda para ver se o senhor tem capacidade para pegar esses 500 ou só 300. Ou o senhor pode ter até uma capacidade para pegar 700, eu lhe ofereço mais. O município também é assim. A sua arrecadação, seus gastos, o seu equilíbrio financeiro, que é feito pelos prefeitos, é que determina a quantidade que você pode. Essa não depende do deputado. Então, eu tenho ouvido muitas coisas aí que às vezes a gente quer fazer uma média com o deputado. A gente fala, o deputado trouxe 5, 6 milhões para Assis Chateaubriand. Não, não trouxe. Essa obra foi financiada. E aí nós vamos gastar, e ela será cobrada da população e depois paga ao Estado, devolvendo para o fundo, que depois pode retornar de novo. Mas é financiamento de obra, como foi o caso de muitos asfaltos, que foi feito pelo Marcel na administração, na primeira administração, e que hoje o Pegoraro também está fazendo obras com financiamento, porque também fez um projeto dentro do Paraná Urbano, financiou, buscou o dinheiro e está executando agora, trazendo esse benefício à população, marcando também a sua administração. Muito bem. Vitor, nós vamos seguir aqui
aí no tema aí de levando em consideração esses anos seu afastado, né? E voltando agora à qualidade de pré-candidato a vice-prefeito e depois, quem sabe, a vice-prefeito realmente dentro de Chateaubriand. E lógico, como você falou, você vai estar participando aí do governo. Você percebe que as necessidades principais da população ainda são as mesmas daquela época sua? Ou o trabalho de agora tem outro foco? As necessidades do município, elas são dinâmicas. Não tem prefeito que governe por 4 anos e diga, eu fiz tudo, nada mais há o que fazer. Ela é dinâmica. Uma rua pode desgastar. As necessidades da saúde são muito grandes, leva muito recursos. Mas o que eu vejo de importante hoje? Eu dizia lá, quando eu era prefeito, que se existisse no Paraná uma região que ia se desenvolver muito, era o oeste do Paraná, em cima da agricultura. Eu não era um sujeito que tinha bola de cristal. Bastava viver a política para você perceber isso. E ao longo desses 20 anos, o oeste do Paraná cresceu muito em cima da agricultura e da agroindústria. Então, projetos como as cooperativas decidiram, se reuniram, que a Frimeza é composta por algumas cooperativas, e decidiram instalar em Assis Chateaubriand um projeto que nem esse, de um frigorífico. Eu acho que isso é muito importante. Geração de emprego, tem muita gente que sai daqui 3 horas da madrugada para ir para vários lugares como Toledo, Palotina e Cafelândia, buscando o seu ganha-pão no dia a dia. O emprego, investir nas pessoas com geração de emprego. Sei que muitas vezes a gente depende do investimento da iniciativa privada, mas é esse trabalho que o município tem que dar. E qual é com esse projeto da Frimeza? É ter maquinários em condições, ter uma estrutura boa de pátio, porque o agricultor que vai querer implantar a sua pocilga, ele vai exigir muito do município uma participação efetiva pelo retorno que ele vai ter para ele pessoal e para o município, gerando impostos novos. Aí volta aquela mesma situação de você, quando era prefeito, de dar estrutura para o frigorífico da Cevara de Frango. E agora, com a vinda da Frimeza, o prefeito que tiver nesse momento vai ter que também dar essa mesma atenção para mais um frigorífico, né? Por isso que a política é dinâmica, Ademir. Nós vamos enfrentar daqui uns dias o que eu enfrentei lá no passado com a plantação do projeto avícola em Assis Chateaubriand e nessa região. Muito bem. Vitor, você conhece bem o Pegoraro. Já foram parceiros em administrações passadas, quando ele, vereador, presidente da Câmara, e você, secretário de governo, depois prefeito. De forma que você poderá contribuir com ele diretamente, se eleitos. Se convidado, assumiria alguma secretaria e se teria preferência por alguma? Não, Ademir, eu vejo o seguinte, a presença de um vice-prefeito dentro de uma administração, ela não pode ser, eu não vejo ela, eu estou colocando uma posição pessoalíssima. Ela pode não ser positiva para o prefeito. E eu vou dizer por quê. Embora eu tenha uma amizade muito grande com o Pegoraro, foi o Pegoraro que dividiu comigo muito volante aí por essas estradas enquanto prefeito. Eu tinha medo de avião e continuo tendo. Então eu andava muito de carro. Eu ia daqui a Brasília 2 vezes por ano, que era julho e dezembro. Julho porque estava se discutindo o orçamento da União, para que a gente pudesse discutir principalmente com o Miqueleto, ou exclusivamente com o Miqueleto, as nossas emendas. E dezembro, quando algum município que não tinha certidão dispensava emenda, a gente tentava ali, na Bacia das Almas, catar aquele recurso que estava sobrando, porque a gente tinha a certidão negativa do município. Andei muito de carro com o Pegoraro, demos algumas risadas, choramos junto por maldade de pessoas,
Mas a presença minha dentro da administração, essa é a minha opinião pessoal, pode fazer com que pessoas queiram me usar para interferir nas decisões do prefeito. E quem toma a decisão junto com a sua equipe é o prefeito. Por que o prefeito? Porque o prefeito é diariamente bombardeado de informações. O prefeito, ele às vezes tem que tomar decisões muito rápidas. E se o vice-prefeito começar a ser usado por pessoas de fora para ter benefícios, ele pode criar um conflito. E eu não estou para criar conflito. Eu, como vice-prefeito, eu poderia ser, e quero ser, membro de um conselho. Nós já discutimos isso com os outros 7 candidatos a vice, de que a gente possa formar um conselho político, porque nós, estando aqui fora, podemos somar muito mais com o Pegoraro do que estarmos lá dentro exercendo um cargo público. Agora, voltando àquela pergunta anterior tua, mas e numa necessidade se assumiria? Assumo com tranquilidade a Prefeitura de Assis Chateaubriand. Bom, então fica, Clóvis, né? Você que ajudou a elaborar essa pergunta aí, né, Clóvis? Estou entregando o Clóvis aqui. Então fica aí, né, patenteado que o Vitor não gostaria de ter cargo lá como secretário, mas sim até de participar de um conselho, né? Eu nem sei como é que se daria o nome desse conselho, mas eu não é te questionando, não, Vitor. Eu sei que esse conselho é importante. Mas eu já vi outros municípios criar conselho também e acabar entrando em conflito com a Câmara de Vereadores. De repente esse conselho pode trazer para si, talvez, querer ter mais poder do que o vereador que foi eleito pelo povo. Então, esse conselho que você fala é bem diferente, né? Pegoraro é uma pessoa que é extremamente articuladora. Se ele foi presidente da Câmara 3 vezes, não foi por acaso. Ele é belicoso, ele trata as pessoas na ponta dos dedos, com delicadeza, ele sabe respeitar a opinião dos outros. Então, numa discussão mais ampla, Ademir, esse conselho, ao meu ver, não estaria atrapalhando. Mas desde que a coisa seja mais ampla, chame os vereadores, vamos discutir. Nós não queremos gerar vaidades. Um pode ajudar o outro, né? A gente não quer gerar vaidades pessoais. Vaidades pessoais acaba nos isolando, acaba com a gente. Acaba com o nosso futuro político. Bom, é costume, Vitor, se dá muita importância ao apoio de deputados, senadores e governadores nas campanhas de eleições municipais. Aqui o assunto é bastante amplo, são 3 perguntas dentro desse mesmo tópico, que são 3 perguntas que eu vou te fazer em seguida. Até que ponto essas participações de deputados e governadores são importantes para o prefeito? A participação dos deputados e vereadores, a tua pergunta é com relação a dar apoio à candidatura ou à administração? Não, eu só gostaria de entender direito a pergunta. É de dar apoio a uma candidatura ou de dar apoio à administração, à futura administração? Não, de dar apoio à futura administração. A futura administração, eu volto lá naquilo que eu te respondi. A política é a mesma de sempre. Nós precisamos deles. É através da representatividade deles que nós vamos buscar recurso. Então, ela é necessária ter o apoio, principalmente dos deputados, e principalmente de deputados que sejam governistas. Se for de oposição, nada vai valer. Então, e outro detalhe também que segue o raciocínio dessas perguntas, falamos aí na questão de deputados, senadores e governadores. Você que já foi prefeito 2 vezes, é comum um governador virar as costas para um prefeito que ele não apoiou nas eleições? Você acha que isso pode acontecer? Não vejo, porque a partir do momento que eu tenho um deputado,
E eu posso dizer uma coisa, Ademir, tem o Pegoraro, tem os vereadores, cada um participa, cada um está afiliado a um partido. Eu ainda, mesmo estando distante, eu ainda tenho conhecidos na política e a gente já ligou para alguns, já conversou pessoalmente com outros, outros já nos ligaram, como é o caso do José Carlos Cavinato aqui de Toledo, né? Temos vereadores que estão em partidos que têm outros deputados, então não haverá falta de apoio político para o Pegoraro, ele em sendo candidato lá na frente, porque hoje é um pré-candidato, em a população acreditando nele, eu elegendo como prefeito, eu tenho certeza que ele vai ter apoio. Por quê? Como é que eu sou reconhecido politicamente? Carreando recursos para algum município, como deputado. E também não vejo, porque essa pergunta foi boa, porque eu já tenho ouvido na rua, mas se não eleger o candidato do Marcel Miqueleto, ele vai fechar as portas para Assis Chateaubriand. Não fecha. Se ele fechar as portas para Assis Chateaubriand, ele não está fechando as portas para Chateaubriand. O Pegoraro, eu e os vereadores vamos buscar outros apoios. Se ele fechar as portas para o Chateaubriand, ele está fechando as portas para ele mesmo, porque ele tem um projeto político. Ele quer continuar sendo deputado estadual, ou federal, ou vice-governador, ou secretário, seja lá o que for. Para estar no meio, ele precisa participar de uma nova eleição. E precisa se eleger. E para se eleger, ele tem que mostrar o seu serviço, tem que mostrar o seu apoio. Nós não temos nada contra o apoio do Marcel Miqueleto. Eu só tenho contra o posicionamento de como ele resolveu a questão política de Assis Chateaubriand. Mas isso já é passado. Agora nós já temos um grupo. E agora nós já somos pré-candidatos e agora está definido. E, como eu disse, o jogo foi o seguinte, vamos definir o vice e a turma vai debandar. Não demandou, está unida. Nós vamos para a rua. Põe mais água nesse feijão porque nós estamos aí. Muito bem. Mas eu acho que quanto a isso, Vitor, você tem toda a razão. Porque recentemente eu entrevistei aqui o Marcel, logo assim que ele assumiu a Secretaria de Estado, e eu perguntei isso para ele, né? E ele falou, independente de quem for o prefeito, eu vou estar ajudando, eu vou estar carregando recursos, porque eu quero ajudar esse Chateaubriand, eu gosto desse Chateaubriand, isso aqui, essa cidade é minha vida, está aqui, tudo que eu tenho está aqui. Ele mesmo disse, na própria palavra dele, que ele vai continuar fazendo ajuda, independente de quem for o prefeito. Mas eu tenho aqui alguma coisa, só para recordar, Vitor, porque existe muito disso aí. Eu estou vendo aí nas redes sociais, mas o Pegoraro é gente boa e tal, mas o Valtinho vai ter o apoio do governador, ter o apoio do Marcel, e vai ser melhor para Assis e tal. Mas nós já falamos sobre isso, você já deu a sua opinião. Mas só para recordar, Vitor, que eu me lembre, nenhum governador conseguiu eleger um prefeito em Assis Chateaubriand até agora na nossa história. Todos os candidatos a prefeito que foram eleitos, apoiados pelos governadores, que o governador veio aqui, subiu no seu palanque, não ganhou a eleição. Isso é só para isso, são fatos históricos e verídicos, não tem como ninguém está inventando isso aqui, sabe? Foram coisas que não vou dizer que essa será igual, né? Porque cada eleição é uma eleição, né? Mas se a gente for buscar a história da Assis Chateaubriand, que eu gosto muito de pesquisar e, como eu disse, eu cresci com essa história, se a gente for relembrar é o seguinte... E todos, só me cortando, e todos esses prefeitos que ganharam as eleições contra os governadores, foram bem, todos eles foram bem sucedidos, todos eles fizeram boas administrações. Correto. É isso que eu quero dizer. Recordando a história, Moacir Miqueleto perdeu a eleição estando na Arena, Aliança Renovadora Nacional, para o MDB do Coitidodo, sendo que o governador era da Arena, oposição, elegeu a oposição, em Assis Chateaubriand. Você lembrou bem agora, falar no Coitidodo, me lembro uma passagem aqui do Coito que marcou bastante até na minha vida profissional,
que quando terminou as eleições em 1976, o Coit foi o único prefeito eleito do Oeste que era oposição ao governador Ney Braga. Eu me lembro que o Jornal Regional estampou a manchete na capa, né? Eu desenhei um bolo que pegou metade da capa e mostrando que não tinha sobrado nenhuma fatia do bolo do governo para Assis Chateaubriand. E o que aconteceu? O Coit fez uma baita administração, mesmo sendo oposição ao Ney Braga. Fez um baita governo, especialmente no seu primeiro mandato. O segundo foi um desastre, mas o primeiro ele fez um bom governo. Só para lembrar que essa questão aí de apoio do governador, ele é mais um barulho durante a campanha, mas depois não tem influência não. Pode continuar seu raciocínio aí. Então, eu apoiei Lerner na sua reeleição em 98, 2 anos depois de ter assumido a primeira vez. Requião veio aqui no Palanque da Fátima, eu ganhei a eleição na minha reeleição. O Álvaro Dias não elegeu o candidato dele. O Álvaro Dias não elegeu o candidato dele na época. Pedro Fávaro, né? E agora, se a gente relembrar a primeira eleição do Marcel, ele estava no MDB. Ele estava no MDB. E o governador era o Beto Richa. Somamos junto dentro de um grupo. Sabe quem levou o Marcel? Eu acho que na primeira eleição dele não era o Beto, não. Acho que deram o Requião, não era? Não, Beto Richa. Beto Richa, né? Beto Richa, quem levou ele para conversar com o Beto Richa foi eu. Porque ele estava no PMDB e não tinha esse espaço. Aí nós fomos até o Traiano, que foi o deputado que ajudou ele no primeiro mandato, porque ele ainda não era deputado, ele era apenas prefeito. Foi ele que viabilizou algumas emendas e trouxe para Assis Chateaubriand. Então, éramos um grupo, levei ele, abri as portas do governo, porque eu estava dentro de um partido que era o PSDB, e o Pegoraro também estava, porque ele foi o candidato a vice. Então tá. Bom, estamos caminhando então aqui para o final dessa entrevista muito gostosa. É uma entrevista que a gente está aprendendo muito com o Vitor aqui, né? Uma entrevista histórica, né? Mas nessa última pergunta, Vitor, eu quero perguntar para você e ver se você confirma. Eu me lembro que nos 8 anos que você foi prefeito de Assis Chateaubriand, você teve muita dificuldade em fazer mais obras. Você fez bons governos, mas eu acho que poderia ter feito melhor se você não tivesse atrelado só a um deputado. Eu me lembro que na época você só podia pegar a emenda do Miqueleto. O Miqueleto não deixava o Pestana pegar a emenda de outros deputados. E naquela época ele trazia emenda para o lago, emenda para o teatro e emenda para o parque de exposição. Era emenda para 3 obras grandes e que você tinha que dar a contrapartida, que era alta, era 20% da contrapartida. E isso, eu acho que até te atrapalhou você fazer algumas outras obras. Então, esse negócio de ter um deputado só, tem um salário bom, tem um salário bairrista, mas para o prefeito, quanto mais deputado, melhor, não é? Com certeza. A gente às vezes paga, a gente paga um preço caro por ser fiel, por companheirismo. O Miqueleto, se eu disser que ele não foi importante, ele foi muito importante. Naquela época, tinha determinadas regras que foram mudadas ao longo do tempo. Municípios com 50 mil, até 50 mil habitantes, como é o caso de Assis Chateaubriand, ele tinha que dar contrapartida de 20%, ou melhor, de cada, se fosse R$1 milhão, tinha que pôr 200 mil. Hoje essa contrapartida diminuiu, então está mais fácil. E às vezes eu pedia algumas coisas para o Miqueleto, mas não tinha. Vou te dar um exemplo. Asfalto. Recape asfáltico. Eu sofri muito com essa questão de reservar dinheiro da administração para poder fazer recape asfáltico. Mas não tinha recurso. E às vezes vinha, não tem para isso, mas tem para aquilo. Vamos fazer. Eu acho que foi importante também o centro de eventos, eu acho que foi importante o lago municipal, eu acho que foi importante as adequações de estrada. Enfim, nós fizemos a nossa parte, construímos o nosso meio e agora é outro momento, agora é eleição.
Daqui uns dias a eleição, estou pré-candidato. Só serei candidato a vice a partir de eu registrar minha candidatura junto com João Aparecido Pegoraro, o pré-candidato a prefeito. Aí sim, nós vamos discutir o futuro de Assis Chateaubriand, os nossos anseios, nosso projeto, mas em cima de necessidades reais. E se precisar de mais 2, 3, 4, 5, o que os vereadores tiverem de partidos que viram às vezes uma salada mista, uma Câmara, mas o que os vereadores, um dos partidos que tiverem, nós vamos deixá-los solto para buscar os seus deputados, porque quanto mais Assis Chateaubriand tiver, melhor será para o seu desenvolvimento. Quanto mais recursos ele tiver, melhor é o seu desenvolvimento, melhor será a administração e melhor terá o retorno, a população terá um retorno melhor em termos de crescimento e de bem-estar. Muito bem, vice-presidente, me chegou aqui agora um recadinho aqui para mim te fazer uma pergunta para você. É de uma pessoa aí que nos acompanha sempre. Você que foi prefeito 2 vezes, você acompanhou várias campanhas, sempre esteve junto. É o que você disse, você até quis sair da política, mas a política não saiu do Vitor Pestana, né? Que avaliação você faz do breve governo do Pegoraro? Eu faço uma avaliação positiva, porque às vezes, às vezes não, sempre o que eu vejo dentro de uma campanha é o seguinte: a gente só coloca aqui os pontos positivos dos nossos candidatos, e do outro lado a gente tenta falar dos pontos negativos, mas todos nós temos virtudes e defeitos. Mas o Pegoraro é um cara experiente, é um cara escolado, é um cara que sempre procurou entender aquilo que ele estava fazendo e no meio que ele estava inserido. Então ele tem conhecimento, ele tem vivência, ele tem uma facilidade de articulação, ele é um homem que não impõe as coisas. E se eu for falar dele comparando ao outro lado, o meu grande receio em Assis Chateaubriand, porque eu já passei por isso, não sei se você se lembra, mas eu sou prefeito, a minha primeira administração foi prefeito de sucessão. O prefeito que lá estava me elegeu. E a grande maioria da equipe do Luiz do Amaral era minha. Eu não podia tossir que alguém ligava em Curitiba e falava: Amaral, o Vitor tossiu. Eu acho que ele tossiu de raiva. Liga para ele e vê o que está acontecendo. Eu só consegui ser prefeito quando eu disse: peraí, quem põe a mão na caneta, assina e assume todas as responsabilidades sou eu. Mesmo assim, Ademir, eu chamei um a um e disse: ó, você não está mais participando dessa administração por isso, porque não vai dar certo. Aí eu formei minha equipe. E informando minha equipe, eu governei. 2 candidatos. Nós vamos ter, a partir do momento que registrar a candidatura, acredito eu, não sei se vai ter o terceiro. O MDB está aí com um terceiro nome, eu não sei qual é a decisão deles. Mas vamos dizer que seja, vamos supor que seja 2 candidatos. Vamos dizer que, como eu disse, quem decide o jogo é a plateia. Se não for favorável a nós, for para o outro lado, eu vejo que o outro lado, aquele que assumir e sentar na cadeira, vai ter uma dificuldade enorme de governar. Ele vai ter que chegar um momento dele dar murro na mesa e dizer: quem assina essas coisas aqui sou eu, então eu que tenho que tomar decisões. Porque senão ele vai sofrer que nem subaco da levada por 4 anos. Porque eu conheço a personalidade do Marcelo. Não é fácil. Muito bem, gente. Chegamos então ao final de mais um programa Falando Sério. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nas nossas redes sociais. E meu companheiro Vitor Pestana, amigo de longa data, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco durante esta mais de 1 hora aqui. As suas considerações finais.
Bom, Ademir, as minhas considerações finais é falar para a população de Assis Chateaubriand. Eu sou humano e nada que é humano me é alheio. O que quer dizer isso para mim, essa frase? Nós somos pessoas que têm virtudes, mas também nós temos defeitos. Eu não sou o senhor da razão. O Miqueleto falou uma vez, o pai, eu não quero ser objeto da história, eu quero ser o sujeito da história. Eu sempre fui assim. Sou assim desde os 7 anos que meu pai me colocou para costurar saco de feijão ou atender no balcão da Comercial Ribatejana. Ele, nas minhas férias, quando eu estudava fora, porque estudo superior não tinha perto, era longe, as minhas férias ele não deixava sair para a rua, ele me fazia trabalhar. Eu agradeço a eles, mas eu sou humano. Eu também tenho os meus defeitos. Eu só quero dizer à população, eu não quero que ninguém pense igual eu, mas que pense para dar o seu voto. Pense para dar o seu voto, analise os fatos, não entre em briga por causa de candidato, mas discute política na sua essência. E lá no final, dia 15 de novembro, quando todos os seus candidatos, quando definirem os seus candidatos e todos falarem das suas propostas, dos seus anseios, das suas vontades, dos seus sonhos, dos sonhos da comunidade de Assis Chateaubriand, que ele realmente fala, ó, agora sim, eu ouvi a todos, eu tomei uma decisão, eu discuti com os meus amigos, eu discuti com os vizinhos, eu ouvi a opinião dos outros, agora sim eu tenho o meu voto. E eu vou lá dar o meu voto e a partir daí acaba um processo eleitoral e vem a responsabilidade muito maior, porque eleição é uma disputa, na cadeira só senta um. Mas depois de eleito vem uma responsabilidade muito grande, que é o quê? Pôr em prática os sonhos, principalmente os sonhos da comunidade de Assis Chateaubriand, que seja para o bem, que seja para o progresso, que seja para o crescimento de todos nós. Muito bem, muito obrigado, Vitor Pestana. Muito obrigado ao meu companheiro de trabalho, Guilherme, que está lá. É o menino que faz a TV que a gente não vê, né? Fica por trás das câmeras. Muito obrigado a toda a nossa equipe, que está sempre aí nos ajudando a cada dia ser melhor. E um agradecimento especial ao jornalista Clóvis de Almeida por nos assessorar aqui durante essa entrevista. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Até lá.